A natureza humana em suas mais diversas vertentes. Vícios e virtudes se entrecruzam na comédia e na tragédia. E a grandeza poética da linguagem na obra teatral mais importante de todos os tempos é Shakespeare, no programa Cidade de Leitores. Para ela, ele não é um autor difícil ou inacessível. Pelo contrário, escreveu para um público eclético e, na verdade, é considerado um autor popular. Tradutora, crítica, reconhecida autoridade na obra de Shakespeare, Bárbara Eliodora é quem vai nos guiar nesta incursão pela arte genial do bardo inglês. Bárbara, o que veio primeiro? A sua paixão pelo teatro, pela literatura ou por Shakespeare? Pelo teatro. Pelo teatro, que como toda criança gosta de teatro, né? Então daí foi crescendo e aos poucos fui vendo teatro, que era teatro mesmo, não bobagem, e acabei dando em Shakespeare. E como é que você chegou a essa paixão por Shakespeare? Porque ele é ótimo, né? Eu acho que, quando eles perguntam assim, por que você gosta de Shakespeare? Eu pergunto, você já leu? Porque eu acho que Shakespeare é tão fascinante, porque ele, não só o que ele diz, mas como ele diz. Então, é uma coisa que a gente começa a ler e nunca mais quer parar. Onde é que a obra de Shakespeare chega assim ao auge da perfeição, dessa coisa que encanta a gente? Na comédia ou na tragédia? Mas depende do que você está procurando. Porque você, na comédia, você tem um sonho de uma noite de verão, você tem um Mercador de Veneza, você tem Como Quiserem, Noite de Reis, são coisas maravilhosas. A comédia de Shakespeare é menos conhecida, entre outras coisas porque, ao contrário de Molière, a comédia dele não vem da tradição latina, o famoso ridendo castigat mores. A pessoa tem um defeito, mas não é um defeito tão grave que não possa ser corrigido pelo riso. Mas a comédia de Shakespeare vem mais da origem dos romances de cavalaria e romances mesmo de aventura. De maneira que é muito mais uma situação difícil que, aos poucos, chega a uma realização feliz. E há um ponto comum na tragédia de Shakespeare? Se uma marca? O que acontece é que em todas as tragédias, o que ele analisa ou investiga é a natureza do mal e a natureza da reação do homem à presença do mal. O Hamlet, por exemplo, tem um antagonista, claro, mas o Macbeth, o mal está nele mesmo. Ele é o bem e ele é o mal. O Otelo tem um antagonista que aproveita um defeito dele. Isso é que é o maravilhoso de Shakespeare. É que cada vez que você lê, você sente que é um ser humano que está agindo. Nascido na Inglaterra em 1564, durante o reino de Elizabeth I, William Shakespeare escreveu 38 peças e mais de 150 poemas em 52 anos de vida. Natural de Stratford, aos 18 anos foi para Londres dar início à carreira de ator. Suas primeiras peças foram principalmente comédias e temas históricos, gêneros que levou ao nível de excelência ao final do século XVI. Daí em diante, escreveu suas tragédias mais notáveis, entre elas Hamlet, Rei Lear e Macbeth. Muito populares até hoje, suas peças são estudadas, encenadas e interpretadas constantemente pelo teatro, cinema e televisão. Entre suas obras mais conhecidas está Romeu e Julieta, que se tornou a história de amor por excelência.
Você diz que Romeu e Julieta é um caso único, né, nas tragédias de Shakespeare e na obra de Shakespeare. Por quê? Porque é uma tragédia lírica. Ele nunca mais faz uma tragédia lírica. Ele faz depois só tragédias de sangue. Mas o Romeu e Julieta é muito bonita porque ela é muito lírica. Eu tenho a impressão que é uma das peças mais encenadas de Shakespeare e mais adaptadas de todos os tempos. Qual é que você acha que é a razão dessa popularidade de Romeu e Julieta? Eu acho que a peça é muito boa, muito gostosa, fala de jovens com muita simpatia, com muita compreensão. Mas é uma peça com muitos cenários diferentes, muitos personagens. Não na época de Shakespeare. Ele não tinha cenário nenhum. Nunca. Ele tinha era o palco elisabetano, que era maravilhoso. O teatro elisabetano não passou para a Renascença obedecendo a teorias como a Itália. No continente europeu, quando o teatro saiu de dentro da igreja, foi para irmandades religiosas. Então, havia irmandades femininas e masculinas. Então, havia atrizes desde então. O teatro em inglês, quando saiu da igreja, foi para a mão das guildas, as corporações de ofício. Mulher não tinha ofício, mulher trabalhava em casa. Então, nas primeiras encenações de Romeu e Julieta, os papéis principais, os protagonistas, foram feitos por 2 atores homens. Sempre, todos os espetáculos de Shakespeare foram feitos só por atores. Tem uma adaptação recente de Romeu e Julieta, que é exatamente isso, que é a peça RJ de Shakespeare, Juventude Interrompida. Eu fui conversar com o diretor. A entrevista a gente assiste agora. Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Duas casas, iguais em dignidade. Os nobres Capuletos e Montecchios. A história do amor trágico e impossível entre Romeu e Julieta é tão conhecida que mesmo quem não sabe quem é Shakespeare, seu autor, já ouviu falar dela. Quem teria coragem de mexer nessa história? O dramaturgo inglês Joe Carmichael teve essa coragem e adaptou a peça clássica para apenas 4 jovens atores, que representam alunos de um colégio interno. O diretor brasileiro João Fonseca trouxe para os nossos palcos essa inventiva montagem chamada RJ de Shakespeare, Juventude Interrompida. João, com um elenco todo masculino, para uma peça que tem um personagem feminino até no título, é tão romântica, tem outros personagens femininos importantes, né? Como é esse jogo dos atores? É uma peça dentro de outra peça? É uma peça dentro de outra peça. Esses estudantes interpretam todos esses personagens e se revezam em mais de um personagem. E acho que é esse desafio para os atores que é fantástico, quer dizer, a possibilidade de fazer uma Julieta para um ator é uma coisa inédita. E essa ideia do Joey de fazer essa versatilidade só faz com que a plateia acho que fique mais interessada. Por essa lua que enche de prata a copa dessas árvores, eu juro... Eu não juro pela lua! A lua é inconstante, muda de ciclo a cada mês conforme sua órbita. A tradução do texto é do Geraldo Carneiro. Você trabalhou junto com ele para chegarem assim ao seu estilo de direção? A gente conversou, mas o Geraldinho é um gênio. Então, assim, não precisou muito. Ele veio assistir um ensaio. Antes de terminar a tradução, ele já veio assistir um pedaço do que a gente estava trabalhando. O que a gente estava buscando era não perder a poesia, mas deixar com que a palavra ficasse redonda na boca do ator e não ficasse uma coisa empolada, não ficasse uma coisa antiga, não ficasse uma coisa que fique difícil para as pessoas. Se não for clara a tua confissão, não será clara a tua absolvição. Então vou revelar-te a quem submeto meu amor. A bela Capuleto. E se meu amor é dela, o dela é meu. E já estamos combinados, Zé Nil. Os diálogos são originais? São quase todos, assim. O que o Calarco faz é pegar o Romeu e Julieta, ele dá uma cortada, dá uma ajeitada para poder fazer com os 4 atores. Mas vamos dizer que 80% da peça é o Romeu e Julieta original do Shakespeare
Ele tem 2 sonetos, ele põe 2 ou 3 sonetos do Shakespeare, alguns diálogos do Sonhos de uma Noite de Verão e alguns textos dele que são pequenas passagens dos estudantes. E a gente acrescentou também algumas improvisações, algumas coisas nossas que a gente acabou criando para dar mais vibração, mais dinâmica nessas passagens, quando existe a quebra do teatro dentro do teatro para a escola. Entra Benvolio e Sr. Montecchio, que é pai de Romeu. Peraí, Benvolio é o... Benvolio é o primo do Romeu, ele é o Montecchio, é um personagem ótimo. Primo. Na peça você faz homenagem a outras montagens teatrais, a filmes, adaptações cinematográficas. Por que essas menções? Sempre foi uma peça que eu amava, uma história que eu queria fazer. E todas essas coisas vinham muito forte na minha cabeça, sempre. Quer dizer, eu não tinha como fazer o Romeu e Julieta, o meu Romeu e Julieta, sem lembrar dos outros. Então eu quis homenageá-los. Nós vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos com João Fonseca e a peça RJ de Shakespeare, Juventude Interrompida. Espera um pouquinho só.